Nessa manhã, eu recebo aqui como entrevistado do dia, ele é evangelista, missionário que tem uma experiência com mais de 80 países, quase 90 países, é diretor da Missão Desafio também, apresentador do programa Ao Redor do Mundo. Nessa manhã, com muita satisfação e alegria, eu recebo aqui o evangelista Edson Teixeira. Muito bom dia, evangelista. Bom dia, pastor Vanderlei. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder participar desse programa tão expressivo e abençoador. É uma honra para mim estar aqui. Glória a Deus. Você sabe que quando eu crescer eu quero ser igual a você. Você tem a consciência da importância de quem você é no contexto daquilo que Deus fez na sua vida e o que você representa para uma geração de jovens que desejam seguir missões ou ministério da palavra? Nossa, pastor, nem... Você falou agora é forte, né? Não, eu tenho consciência da importância do chamado de Deus para a minha vida, a importância do trabalho que Ele me chamou para fazer, mas também tenho consciência de que a forma como eu vivo, ela é muito importante para as pessoas que estão fazendo a leitura, mas nunca parei assim para pensar sobre relevância nesse contexto de influenciar uma geração toda. E eu deixo o Espírito de Deus trabalhar na mente, nos corações das pessoas, e eu vou vivendo a minha vida, cumprindo o chamado de Deus, e as pessoas vão fazendo as leituras, né? Glória a Deus, então, amém. Que bom que as pessoas estão fazendo essa leitura positiva, e eu tenho sido assim... uma bênção para as pessoas. Eu me alegro em saber disso. Glória a Deus. Amém. Eu esqueci de mencionar na apresentação do evangelista que o senhor também é escritor, e no decorrer da programação e em outros programas, porque junto com o evangelista Edson Teixeira, nós vamos fazer uma sequência de algumas sextas-feiras. Quando não tiver aquela sequência numa sexta-feira seguinte, é porque o evangelista Edson Teixeira, com seus compromissos e suas agendas, ele não está presente aqui no Brasil ou provavelmente dentro de um outro compromisso. Porém, quando ele tiver essa disponibilidade, nós vamos estar conversando sobre a vida dele, então será muito parecido com a entrevista que eu tenho feito com o pastor Joel Estevanato nas quartas-feiras. Então vale a pena você estar sintonizado nas sextas-feiras, sendo edificado por aquilo que Deus fez e está fazendo na vida do evangelista Edson Teixeira. Evangelista, você gosta de futebol? Gosto. E dizem que eu tenho um defeito. As pessoas dizem que eu tenho um defeito. Qual eu acho uma virtude, que eu sou corintiano. Né? Então... eu acho que eu estou nessas pessoas que dizem que o senhor tem um defeito. Eu gosto de futebol, eu gosto de assistir futebol, não gosto de jogar. Não tenho habilidades para jogar. Às vezes que eu tentei jogar, me dei muito mal. Então eu sou uma pessoa que gosta de assistir, eu sou um torcedor. Não só pelo futebol brasileiro, mas pelo futebol em geral. Eu gosto muito de assistir futebol. Que legal. E a comidinha gostosa, qual é aquele prato predileto do Edson Teixeira? É muito simples. É arroz, feijão, uma saladinha com um ovo frito e eu estou satisfeito. Se eu estiver no Goiás, eu gosto muito de um piqui com arroz. É bom, hein? E também uma pamonha. Que legal. Muito bom. É muito simples. Que legal. Você é natural de onde, Edson? Eu nasci em uma pequena cidade aqui do interior de São Paulo, numa cidade chamada Tatuí. Então, eu sou aqui do interior, uma cidade que está, eu acho que 129 quilômetros daqui da capital. Ok. Quem nasce em Tatuí é? Tatuiense. Tatuiense, ok. Tatuí é um bichinho, não é? Aquele bichinho da praia. É aqueles bichinhos pequenininhos. Mas lá dizem que Tatuí é Tatuí porque acharam um tatu com injeção eletrônica, então ficou Tatuí. Bom, essa eu não sabia. Que legal. Pois é isso aí mesmo. Você é casado? Desculpa. Sou casado com a Loruama. Certo. Nós somos casados há 27 anos, eu tenho 2 filhas. Como se chamam? A primeira chama-se Blanche Teixeira e a segunda chama-se Radassa Teixeira. Uma tem 18 anos, que é a Blanche, e tem 19. E a Radassa tem 16 anos. Defina pra gente a personalidade, as qualidades tanto da Blanche como da Radassa. A Blanche é uma menina muito inteligente, que às vezes eu fico até sem graça de conversar com ela. Ela está fazendo faculdade agora, ela tem eu acho que quando ela tinha 14 anos de idade, ela já tinha lido, se eu não me engano, 140 livros.
Então ela é muito assim estudiosa, ela tem uma fome por conhecimento, por estudar. A Radassa, ela lê bastante também, só que a Radassa ela é como eu, ela já é mais contemplativa, mais assim voada, né? Ela é mais, ela gosta de receber ensinamentos através de observações da vida das pessoas, da natureza. A Blanche já é mais por leitura. Que legal. O senhor é casado com a Loruama há quantos anos mesmo? 27 anos. 27 anos. Resumindo esses 27 anos, suponhamos que o senhor tivesse 1 minuto de vida, olhando nos olhos a sua esposa Loruama, imaginamos ela ali, o que o senhor diria em 1 minuto desses 27 anos de casados? Eu diria que ela tem sido o presente que Deus me deu para me dar um fundamento, uma estrutura para que eu pudesse ser e fazer tudo o que eu venho sendo e venho fazendo hoje. Eu faço e sou porque Deus me deu um fundamento e ela se chama Loruama. É a pessoa que tem sido uma bênção para a minha vida. Louvado seja Deus. Como vocês se conheceram? Eu fui pregar na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e isso foi no ano de 1991. Finalzinho de 91, começo de 92, e foi lá que eu a conheci. E em abril de 93, então, nós estávamos nos casando. Que legal. Nova Friburgo é uma cidade serrana do Rio de Janeiro. Isso, cidade serrana. Temos uma igreja Brasil para Cristo lá bem bacana. Tem, o Acho que pastor Marcos André, homem de Deus. É num bairro chamado Olaria. Olaria. Ela fica no alto, né? Isso, lá em cima. Morei lá 8 meses. Você pertinho. morou lá em Nova Friburgo? Eu casei e morei lá 8 meses. Que legal. Depois segui para Amazonas. Que legal. Eu sou de Teresópolis. Pertinho. Pertinho. Dizem que Teresópolis é tão abençoada, ou senhor, com todo respeito, Deus foi lá e deixou o dedo, porque tem... Isso, o dedo de Deus lá. O dedo de Deus, Você nasceu num lar evangélico? Não, eu não nasci. Infelizmente, eu não nasci em um lar evangélico. Eu nasci em um lar que, na verdade, os meus avós diziam ser católicos. Certo. Mas dentro da minha casa não existia nenhuma prática religiosa, nem no catolicismo e nem no protestantismo, no cristianismo. Eu tinha uma mãe muito temente a Deus, mas ela não era frequentadora de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Como se chama seus pais? Eles já são falecidos, certo. Mas o meu pai chamava-se José, e o apelido dele era Zeca. E a minha mãe, Dona Gilda, a Dona Gilda Morigi. Que legal. Do bairro aqui da Vila Esperança, em São Paulo. Uma lembrança saudável, uma lembrança gostosa da sua infância. Eu tenho muitas, mas eu tenho uma assim, que as pessoas falam, quando eu tinha 3 anos e meio, eu não lembro nada. Tem pessoas que só vão lembrar depois de 7 anos, 8 anos. Eu tenho uma lembrança muito legal. Minha mãe tinha condições de ter 2 filhos, tinha 8. Então, eu lembro que ela estava dentro do ônibus, dando de mamar para o meu irmão mais novo, que é o Edgar, e ela estava com uma blusa azul. Eu mamei até 3 anos e meio. Eu tinha 3 anos. E eu lembro que eu me aproximei dela, levantei a blusa dela assim, enfiei a minha cabeça e peguei uns seios. E eu disse, teta, mãe, teta. E eu mamei junto com meu irmão. E eu lembro que o pessoal do ônibus dava risada. E eu nunca esqueço disso. Eu era garotinho, 3 aninhos de idade. Então, foi uma cena muito cômica e que nunca se apagou da minha mente. Que legal. Edson, me permite chamar pode, Edson? Amém. Da mesma forma, pode me chamar de Vanderlei, Vander, fique à vontade. Edson, você teve uma marca muito forte e impactante na sua vida, antes e depois de Cristo. Como foi a sua vida antes de Cristo? Como eu estava falando para você, eu nasci em um lar. Os meus pais tinham condições de ter, acho que no máximo 2 filhos na época, mas parece que minha mãe acreditou que aquele mandamento de Gênesis 1 era só para eles, né? Que é de encher a terra e de multiplicar-se. São quantos irmãos mesmo? Nós somos 8. Nós somos 8 irmãos, todos estão vivos. Eu sou o segundo desses 8 irmãos. Dá um time de futebol de salão Teixeira. Legal. E tem reservas ainda. Desculpa, pode nós continuar. somos 5 homens e 3 mulheres. E eu lembro que a gente era tão pobre, mas tão pobre, que os vizinhos pobres chamavam a gente de pobre. Então a gente era mais do que pobre, a gente era miserável, a ponto dos pobres chamar a gente de pobre, né?
A gente morava aqui em uma invasão. Certo. Na época, os portugueses deixaram suas casas e voltaram. E aí foi criando mato, em uma série assim, eu acho que de 8, 9 casas, em uma rua chamada Araurari. E eu era bebezinho, eu tinha 9 meses de vida. Os meus pais vieram de São Paulo, de Tatuí para São Paulo, e eles... foi uma espécie de uma invasão. Então, várias famílias invadiram essas casas e os meus pais invadiram uma delas. Então, a Dona Maria Cunha, que era uma família de pessoas pobres, eles tinham apenas 2 filhos, o Luiz e o Simval, que trabalhavam, então faziam compras, e eu lembro muito bem, quando eles passavam com o carrinho, com as compras, eu e o meu irmão estávamos assim na janela, e a gente esperava alguns minutinhos, corria para a casa da Dona Maria, e então a Dona Maria dava um prato de comida, ou dava uma fruta, e lembro-me muito bem a expressão que ela dizia para os seus filhos: tadinhos, eles são tão pobres. Então a gente era tão pobre que os pobres chamavam a gente de pobre. Era uma situação muito difícil. Meu pai era um homem muito violento, então até uma certa idade eu tenho assim uma visão boa do meu pai. Certo. Eu acho que até uns 6, 7 anos eu tenho uma visão boa dele, de nos dar brinquedos, de nos levar em algumas festinhas, enfim, de cuidar da gente. Depois ele sofreu um acidente, perdeu parte de alguns dedos da sua mão, e ele se tornou então um alcoólatra entregue, se tornou um alcoólatra violento. Então, a partir daí, a minha casa vira um inferno. Você já estava aqui em São Paulo? Sim, nós morávamos aqui. Eu nasci em Tatuí, mas com 9 meses de idade, eu já morava em São Paulo. Ok. Então, eu não cheguei a completar nenhum ano morando lá. Era aqui na Zona Norte mesmo? Na Zona Leste. Zona Leste. Num bairro chamado Vila Esperança. Vila Esperança. Na rua Araurari, lembro até hoje, Rua Araurari, número 270. Hoje é só um terreno, nem existe a casa mais lá. Mas para mim aquilo era enorme. Esses dias eu passei lá para dar uma olhadinha e um terreno tão pequeno. Mas na minha cabeça de criança, aquilo era o maior terreno do bairro. Os pipas caíam lá, as linhas eu pegava, eu brincava. Era uma coisa, parece que tudo fica grande quando a gente é pequeno. Abrindo um parênteses, na sua infância você brincou muito com isso? Interagiu com pipa, peão? Sim, eu rodava muito peão, bolinha de gude. Brincava de esconde-esconde, a gente pinava pipa, passava cerol, né, cortava e aparava, era muito legal. Eu tive assim, a minha infância era muito legal. Então... E como era a postura da sua mãe diante dessa situação com a quantidade de filhos que vocês eram e são, né? Naquela época, seu pai vivendo essa realidade, provavelmente ela teve que assumir uma postura diferente. Quais são as lembranças que você tem da sua mãe nessa época? Tá. A minha mãe, eu sempre chego a dizer o seguinte, que do meu pai eu recebi muita coisa ruim, muito ódio, eu tenho marcas de facada no meu corpo, que foi o meu pai quem me deu. Muitas coisas ruins, até uma certa idade, eu recebi do meu pai. Depois Deus fez um milagre na vida dele. Glória a Deus. Mas da minha mãe, eu nunca recebi nada negativo. Embora a minha mãe não conhecia o Evangelho, mas a minha mãe tinha algo de Deus na vida dela. Então, eu lembro que ela me pegava no colo como criança, e eu lembro muito bem, ela dizia assim para mim: você vai me dar muito orgulho ainda na vida. Você vai ser um menino muito bom. Eu lembro quando eu abandonei a escola, meu pai quase me matou. Quando eu abandonei a escola, mas eu não tinha comida, eu não conseguia me concentrar, eu ia para a escola mais por causa da merenda, porque eles davam uma merenda lá, mas não era para estudar. Eu não tinha cadernos, meus cadernos eram de segunda mão, eu tinha que ficar tirando aquelas orelhas e tal, eram cadernos usados, que passavam borracha. Certo. Minha mãe amanhecia passando borracha, assim, apagando, porque era um caderno usado. Certo. Então, a gente não tinha nada mesmo. E quando eu deixei a escola, a minha mãe sabia que eu não deixei a escola porque eu não queria estudar. Deixei a escola porque eu não tinha mais condições de ir para a escola. Nem meus irmãos tinham condições de ir para a escola. E a minha mãe disse assim: mas eu sei que você ainda vai voltar a estudar,
eu sei que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, que você vai ser muito inteligente, que você vai ser alguém na vida. Então a minha mãe sempre, mesmo não conhecendo Deus, ela sempre falou coisas positivas. Eu lembro uma vez que eu cheguei tão drogado em casa, com uma arma na cintura, eu já era um pouquinho maior, mas essa imagem da minha mãe, ela nunca saiu da minha mente. Eu cheguei muito drogado e eu deitei na cama e eu esqueci de guardar o revólver. Então ficou na minha cintura. Então eu dormi drogado, no outro dia eu acordei e onde que eu coloquei o revólver? Meu Deus, cadê? E não achava o revólver. Aí a minha mãe, ela chegou para mim e disse assim, eu sei o que você está procurando. E aí ela veio com um pano, ela enrolou o revólver em um pano, ela entregou para mim um revólver e falou assim, meu filho, eu não vou chamar a polícia para você. Eu estou entregando isso aqui na sua mão, porque eu estou acreditando que logo, logo você vai sair disso. E eu lembro que ela colocou a mão assim nessa minha coxa. E ela disse assim para mim, eu acredito que você vai sair disso e você vai me dar muito orgulho, porque eu amo você. Você vai me dar muito orgulho. Louvado seja Deus. Cara, aquilo ali ficou me acompanhando assim. Glória a Deus. Então a palavra de uma mãe, mesmo que ela não esteja dentro da igreja, mesmo que ela não seja uma evangélica, entre aspas, a minha mãe tinha muita fé em Deus e ela passava isso, esse amor, esse respeito, esse carinho, essa perseverança. Ela nunca desistiu de nenhum dos seus filhos. Ela não falava só para mim, ela falava para todos os seus filhos. Qual a mensagem, dentro desse contexto que nós estamos falando, você poderia transmitir para uma mãe que tem um filho com algo parecido com aquilo que você viveu no passado? Qual a mensagem que você traria para essa mãe, para uma avó, para uma tia, que tenha alguém da família que viva nas drogas, no crime ou qualquer outra situação? Existem muitas mães que nesse momento estão sofrendo e eu conheço muitas mães que agem de forma não positiva quando vê um filho drogado, uma filha. Você não criou filho para ser um drogado, nem uma filha para viver no crime, nem na prostituição. Mas você como mãe recebeu de Deus uma autoridade. Você como mãe recebeu de Deus um poder para você abençoar os seus filhos, para você impetrar sobre eles uma palavra de esperança. Então eu acredito que você como mãe, em vez de amaldiçoar, em vez de chamá-lo de vagabundo, de vagabunda, de sem vergonha, coisas que eu nunca ouvi minha mãe falar isso. Meu pai falava muito isso, mas a minha mãe não. A minha mãe sempre me abençoava. E essas palavras da minha mãe foram sementes que foram lançadas dentro do meu coração, que me impediram até, pastor Vanderlei, me impediram até de ser um assassino, porque eu tive muitas oportunidades de tirar a vida de pessoas, mas as palavras da minha mãe vinham forte no meu coração e me impediam de fazer isso. Então você como mãe, você pode abençoar o seu filho, sabe? Você pode dizer para ele que apesar do que ele está vivendo agora, você crê que Deus vai fazer um milagre na vida dele. A sua filha, apesar do que ela está vivendo agora, você pode dizer, abraçá-la, amar com amor incondicional. Então o que eu queria dizer é que do meu pai e da minha mãe eu recebi coisas diferentes. Da minha mãe eu aprendi a ser amado. Minha mãe me amou com amor incondicional. E depois que eu me converti, o meu pai eu aprendi a amá-lo. Glória a Deus. Então eu tive que amar o meu pai com amor incondicional, da mesma forma que a minha mãe me amou com amor incondicional. E isso tudo aconteceu porque Jesus é que faz todas essas coisas. Então abençoe os seus filhos, nunca amaldiçoe os seus filhos. Glória a Deus. Eu estou aqui com o evangelista Edson Teixeira, que é missionário, diretor da Missão Desafio, apresentador do programa Ao Redor do Mundo. Está aqui a canequinha dele, ó, do programa aí. Tá aqui, ó. É uma água abençoada aqui. É escritor, com uma experiência, eu estou aqui ao lado dele. E nós temos muita coisa para conversarmos juntos, e você vai ser edificado aí do outro lado, mas é uma metamorfose, uma transformação que o poder do Evangelho é capaz de fazer na vida do homem. Muita alegria, um abração para a Rosa Luciana, para a Leia Costa, a Alessandra Cardoso, a Inês Giuriati, lá de Chapecó, de Santa Catarina, um abraço para a Dalva Policarpo, para a Sueli Gomes e para a Josi Modesto. Deus abençoe todos vocês.
Nós temos a nossa enquete também. Você pode acessar a nossa página do Facebook, deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e participar da nossa pergunta de hoje. A pergunta é: na multiplicação dos 7 pães e alguns peixinhos, quantos homens comeram até se fartarem? Foram 5.000 homens ou 4.000 homens? Entra lá, participa. Vale a pena, tá bom? Meu amigo evangelista Edson, voltando aqui à entrevista. Aqui estamos. Então, a figura da sua mãe de uma forma impactante, marcante na sua vida, lembranças saudáveis, porém com algumas experiências negativas. Você falou de ter levado uma facada do seu pai, é isso? Sim, sim. Ele era um homem violento? Sim, meu pai era muito violento. O álcool fazia isso com ele, né? Sim. No começo, assim, os dias de semana ele era um cara super legal, mas finais de semana parece que um espírito tomava conta dele e ele amanhecia nos bares, ou quando não era nos bares, em casa com os amigos. E aí era muita briga, muita violência. E depois não era mais só os finais de semana, depois era quase que diariamente. O meu pai se tornou um alcoólatra. Ele foi alcoólatra por 44 anos. 44 anos. Evangelista Edson, você teve uma experiência de viver na rua. Uhum. Como se deu isso? Qual foi o motivo e quanto tempo você esteve nas ruas? Tá, quando eu completei 9 anos de idade, eu sabia que eu não tinha condições mais de ir para a escola. Minha mãe também sabia que a gente não tinha condições mais de ir para a escola. Então eu comecei a descobrir feiras próximo à minha casa, feiras onde vende frutas, verduras, e eu comecei então a ir nessas feiras para carregar a sacola das mulheres, para poder ganhar um dinheirinho. Eu queria ganhar um dinheirinho. Depois eu descobri, naquele período eu tinha 9 anos de idade, eu descobri as pessoas tomando conta de carro. Então, naquela época, acho que chamava-se de franelinhas. Então, eu comecei a tomar conta de carro. Arrumei muita briga, porque eu estava no território de um cara, e o cara me batia, e eu ia para outro lugar, o outro me batia também, porque aqui é meu espaço. E, enfim, muita surra, eu consegui um lugarzinho, que também era o meu espaço. E quando alguém queria chegar lá, eu também arrumava briga, porque aquele era o meu espaço agora, né? E comecei a tomar conta de carro, depois fiz um carrinho com rodas de rolemã, para poder carregar as compras das pessoas para suas casas. Tudo assim com a intenção de ganhar um dinheirinho, de poder ajudar os meus pais em casa. Certo. E eu ganhava esse dinheiro. Só que o meu pai, ele pegava esse dinheiro e ele usava para bebida. Então, em vez de comprar comida para os meus irmãos, em vez de comprar leite, em vez de comprar arroz, feijão, frutas para os meus irmãos, ele pegava esse dinheiro e ele gastava com seus amigos. E eu fui ficando assim muito desgostoso, porque nasceu dentro de mim, na minha casa, um ódio pelo meu pai. Eu tenho imagens do meu irmão assim sendo jogado pelo meu pai na parede, meu irmão batendo as costas e a cabeça na parede, caindo desmaiado. E eu tenho imagens de ele quebrando um rádio que ele gostava, esmiuçou o rádio na cabeça do meu irmão. Eu tenho imagem de minha mãe sangrando. Eu tinha muitas imagens ruins na minha cabeça, então eu comecei a ficar com ódio do meu pai. E eu comecei... Sabe o que eu imaginava? Ficava assim na minha cabeça, eu amarrando o meu pai assim, pelos pés, numa corda, e eu pendurando meu pai de cabeça para baixo e rasgando meu pai com uma faca. Puxa. Então era assim, o tamanho do ódio que estava nascendo no meu coração pelo meu pai. Como ia acontecer? Você era o mais velho entre seus irmãos? Não, eu sou o segundo. O segundo. O mais velho hoje é pastor, que ótimo. pastor Glória Eduardo Teixeira. Louvado né? seja Deus. Mas esse meu irmão também foi para o mesmo caminho, se tornou um alcoólatra. Depois a gente mais para frente vai compartilhar como é que ele foi tocado também pela graça de Deus. Mas aí então, eu fui um menino de rua, mas eu não fiquei muito tempo, sabe? Eu não fiquei muito tempo na rua. Ou então eu ia e ficava um tempo, depois voltava e ficava mais um pouco em casa.
até que as coisas ficavam ruins de novo, aí eu saía de novo. E o coração da sua mãe, amorosa, você pequeno, com 9 anos de idade? Puxa, a minha mãe... A ausência da noite, ali com seu filho, né? Como era a reação dela? E muitas dessas vezes eu voltava para casa justamente por causa da minha mãe. Então eu não voltava por causa do meu pai, porque pelo meu pai eu não colocaria os pés dentro de casa. Mas eu voltava por causa da minha mãe, eu sabia que ela estava sofrendo. E quando ela me via, ela me abraçava, ela me beijava, ela dizia, não faz isso, meu filho. Teve 2 vezes que ela me achou em uma praça, lá em um lugar chamado Vila Dalila, ali perto da Vila Matilde. Eu lembro muito bem o rostinho dela me achando assim, eu estava no meio de um arbusto, dormindo dentro de um arbusto, e ela me achou. Então a minha mãe, eu me emociono. Glória a Deus. Fique à vontade, Edson. Porque ela, aquilo que eu venho falando, ela nunca desistiu de mim. Amém. Então, mesmo vivendo na rua, ela ia atrás de mim. E só não vivi o tempo todo na rua, até quando eu fui para a FEBEM. Quando eu fui para a FEBEM, a primeira vez, eu dei um nome errado. Eu menti lá, né? Não é que eu dei um nome errado, eu dei um outro nome. E aí a minha mãe foi para necrotérios, foi para delegacias, foi para um monte de lugar me procurando. Até que um dia lá, eu conversando com um rapaz, eu contei para o cara lá na FEBEM o meu nome, certo? E esse cara viu um diretor me chamando pelo outro nome. Ele falou, não, mas esse não é o nome dele. O nome dele é Edson. E aí foi comunicado, e aí a minha mãe descobriu que eu estava na FEBEM. Então, depois de quase um mês e pouco, ela apareceu lá para me buscar. A polícia foi avisar, as pessoas foram avisar que eu estava na FEBEM. Então, ela era uma mulher extraordinária. Falar dela me emociona muito. Glória a Deus. Nesse período que você viveu nas ruas, você tinha companhia de outros meninos? Era sozinho? Como é que era? Não, tinha sempre. Dificilmente um garoto vai sobreviver sozinho nas ruas. Ele sempre tem alguém. Então, tinha algumas pessoas adultas que às vezes me davam comida, às vezes tinham bolacha, e me ensinaram a roubar. Foi esses caras que me ensinaram a roubar. Então, para a gente não passar fome, a gente tinha uma padaria em uma rua chamada Padaria Evans, na rua Evans, ali na Vila Esperança, tinha assim bolacha que ficava próximo à porta. Então eles me ensinaram a passar, pegar um pacote de bolacha e correr, vazar. Então foi assim que, obrigado querido, foi assim que eu comecei foi com esses meninos de rua que eu comecei a roubar, a me envolver no mundo do crime, né? Ok. Então, assim. Nós temos uma pergunta da entrevistada, inclusive, se eu não me engano, é a Sandra Rocha, que eu a entrevistei ontem, né? Ela diz assim, Edson, qual o seu maior desafio no início deste ministério? E a sua transformação foi rápida ou foi gradual? Puxa vida, o meu maior desafio hoje a gente vê as pessoas... esses dias eu estive pregando com muitos pregadores, uns anos atrás. Um era psicólogo, deixou a psicologia para ser pastor. O outro era líder de uma rede de supermercado, deixou tudo isso para ser pastor. O outro era presidente de uma rede bancária, deixou tudo isso para ser pastor. Enfim, todos eles deixaram muitas coisas para abraçarem o ministério. E eu falei, meu Deus, eu vou falar, e eu deixei o quê para ser pregador? Então, eu não deixei nada. A única coisa que eu deixei foi uma vida de pecado, e eu só deixei essa vida de pecado porque a graça de Jesus me ajudou a deixar essa vida de pecado. Então, o meu maior desafio foi tentar mostrar para a igreja brasileira que o evangelho tinha mudado a minha vida. Só que eu não tinha estudo, eu não tinha teologia, eu ia pregar nas igrejas, os pastores me perguntavam, qual é o seminário que você fez? Aonde é que... Eu não tinha nada disso, na verdade eu nem sabia. Você é calvinista, você é arminiano? Eu sabia, cara, eu não sei nem quem é Calvino, não sei nem quem que é Armínio, né? Eu não entendia nada disso. Então o meu maior desafio foi acreditar de verdade que Deus tinha me chamado e mostrar para as pessoas que eu acreditava no meu chamado.
embora eu tinha muitas limitações, eu acreditava no chamado de Deus na minha vida. E foi isso que os pastores foram vendo. Apesar de eu não ter uma cultura evangélica, não ser formado em teologia, eu eu tenho uma chama evangelística dentro de mim, eu tenho uma paixão por almas, por Jesus, que eles foram vendo isso. Então, o meu maior desafio foi tentar mostrar para os pastores e para as igrejas que eu, de verdade, tinha um chamado evangelístico, um chamado missionário. Em questão da minha transformação, ela foi rápida. Eu sei que existe pessoas, pastor Vanderlei, que a transformação espiritual dela, a libertação das drogas, do crime, ela é progressiva. Então, é aqueles 10 leprosos que disseram, Senhor, cura-nos. Jesus disse, vai, sejam curados, se apresenta aos sacerdotes. E eles foram, e a Bíblia fala, à medida em que eles estavam caminhando, então foi uma coisa progressiva, à medida em que eles foram caminhando, eles se viram purificados. Agora, o meu caso é aquele de Mateus capítulo 8. O leproso chegou para Jesus e disse, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus disse, eu quero, tocando nele, e ele instantaneamente foi livre da sua lepra. Então eu fui liberto do crime e das drogas assim, instantaneamente. Foi um toque divino na minha vida, por isso que o nome do meu livro, do meu testemunho é O Toque Divino. Foi nesse dia, na madrugada do dia 15 de setembro, às 3 horas da manhã, na cidade de Piracicaba, na beira do rio Piracicaba, em um bairro chamado Balbo, debaixo de um pé de pitanga. Foi ali que esse poder de Deus veio e me transformou, instantaneamente. Nunca mais tive vontade de usar drogas, nunca mais tive vontade de me envolver com as coisas. Não tive mais esse problema. Eu tive outros tipos de tentações, mas nessa área, o Senhor Jesus veio e quebrou as cadeias. Meu pulmão ficou limpo, minha mente ficou limpa, meu cérebro ficou limpo. Deus me libertou, foi uma transformação rápida. Agora, o meu caráter começou naquele dia e eu acho que só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar, né? Glória a Deus. Mas a transformação, a libertação foi instantânea. Louvado seja Deus. Obrigado, Sandra, pela sua participação. Deus abençoe. Eu tenho uma outra pergunta para você, de um outro internauta, Aurino Silva. Dentro desta vivência toda, qual o maior sonho ou desejado que tem hoje? Qual o maior sonho ou desejo, algo sonho desejado que você tem hoje? Algo oculto que somente você sabe. Tem. Eu acho assim que todo cristão, Apocalipse capítulo 10, João, ele ouviu 7 trovões falando. E na hora que ele foi escrever para todo mundo saber, Deus disse, não escreves, aí fica só para você. Agora, o livrinho ele comeu e Deus disse, isso você faz o mundo todo saber. Então, eu acho que todo cristão, ele tem segredos. Segredos espirituais, sim. Que são coisas que o sustenta, que o fortalece. É uma coisa que os outros não devem saber. Como tem muita coisa que todo mundo deve saber. Então, eu acho que todo cristão tem esse segredo, e eu tenho esse segredo. Mas todas as pessoas sabem que eu tenho 2 grandes sonhos. 2 grandes sonhos. Quem lê os meus livros sabe disso. Eu tenho 2 grandes sonhos. O meu maior sonho é poder ver a face de Deus. Aleluia. Esse é o meu sonho, ver a face de Deus. A gente lê no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala que as pessoas viram a forma de Deus, viram Deus. Na verdade, eles nunca viram Deus. Eles viram manifestações teofânicas de Deus. Deus apareceu na figura humana para Abraão, Deus apareceu na figura de um anjo para Moisés. Então, Deus assumia formas teofânicas, mas ele nunca foi visto. E o Apocalipse 22, versículo 2 ao 4, fala que naquele dia nós veremos a sua face. Então esse é o meu maior sonho, ver a face de Deus. E o meu segundo maior sonho é levar o maior número possível de pessoas comigo para poder contemplar o rosto de Deus. Por isso que eu prego o tempo todo, em todo lugar. Minha vida nesses 32 anos é evangelismo, é levar em pessoas do mundo inteiro para poder contemplar também junto comigo a face do nosso Deus. Está aí a resposta, meu irmão Aurino Silva. Deus abençoe. Aurino. Voltando para a sua experiência na rua,
Você teve algum livramento que você pode dizer assim, mesmo naquela época, você vivendo nas ruas, algo que foi marcante como um livramento de Deus? Tive, mas é muito claro, eu já tive armas apontadas para minha cabeça, de bandidos, não é de polícia, né? Bandido, porque a maioria dos bandidos morre na mão de bandido, né? Certo. Então, eu tive uma vez um cara que apontou o revólver na minha cabeça e deu o tiro. Só que eu acho que com o impacto do revólver, que se a pessoa não sabe segurar, aquele estouro mexe, a minha cara todinha ficou cinza. E eu fiquei vários dias sem conseguir ouvir com esse meu ouvido direito e a minha cara toda ficou cinza. Pela pólvora a gente estava com um cofre na linha do trem. Estourando o cofre na linha do trem. E éramos 3. E esses 2 caras disseram assim, bom, eu acho que é muita gente para a gente dividir, né? Então, vamos matar esse menino. E os caras eram de maior. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha, eu acho que 16 anos. 15 para 16 anos. Então, esse dia eu sabia que Deus tinha me livrado. Uma outra vez, na cidade de Tatuí, isso está nos arquivos de Tatuí, eu estava dentro de uma caminhonete, de um carro chamado Caravan. E tinha um amigo meu na frente chamado Sete Orelha. Olha o apelido do cara, Sete Orelhas. Sete Orelhas. E atrás tinha um cara chamado Pereira. E vinha vindo um outro correndo de um tiroteio numa praça chamada Praça da Santa. E eu vi um amigo meu chamado Celso caído, baleado. Naquele momento eu ouvi uma voz. Hoje eu sei que era a voz de Deus. E aquela voz dizia, sai desse carro agora. E eu disse para o Pereira e para o Sete Orelhas, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença. Eles, o que foi, cara? Eu falei, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Eu saí. Cuidar de Deus, hein? E eu fui correndo para atender aquele meu amigo que estava caído, baleado. E esse cara chamado Sete Orelhas sentou no meu lugar. Consegui pegar esse meu amigo e levei ele para o hospital. Ele sobreviveu, eu tinha levado um tiro na barriga, sobreviveu. E enquanto eu estou no hospital lá e os médicos fazendo perguntas e tal, um camburão da polícia chega e joga alguns corpos no corredor. E eu só lembro que um policial falou bem assim, é bandido, soltou e foi embora com um camburão. E quando eu fui ver aqueles corpos, eles estavam vivos. Então estava o Pereira com um tiro na cabeça. Meu Deus. E esse Sete Orelhas estava com 7 tiros no corpo dele. Era onde você estava Era sentado. justamente onde eu estava sentado. Ele assumiu o meu lugar. Então eles trocaram tiro com a polícia. Puxa. E naquele dia eu fiquei assim, eu escutei uma voz. Glória a Deus. Então depois que eu me converti, eu falei, poxa, Deus me amou muito mesmo, né? Você perdeu muitas pessoas que você conhecia? Sim. Viu muitas pessoas morrerem? Perdi, principalmente na cidade de Tatuí, perdi muitas pessoas. Muitos amigos, muitos que se diziam amigos, mas muita gente. Naquela época não era brincadeira, não. Era Como foi os primeiros contatos com as drogas? Tá. Eu tinha 10 anos, meu pai tinha um amigo chamado Peninha. E um dia eu estava no porão da casa de um cara chamado Dionísio. Tudo isso aqui na Vila Esperança. Minha mente lembra muitos nomes das pessoas, né? Esse rapaz Peninha estava enrolando um cigarro de maconha quando eu entrei no porão. E eu eu fazia carreto aqui no Tatuapé, perto de um clube chamado Sampaio Moreira. Tinha um feirão chamado Varejão Tatuapé, eu fazia carreto. E lá dentro desse clube Sampaio Moreira eu comecei a treinar boxe. Então um cara viu lá, disse que eu tinha um antebraço legal e tal, e comecei a treinar braço, eu treinar boxe. E eu lembro que ele me deu uma surra. E eu fiquei muito bravo, né? E esse meu amigo Peninha sabia disso, porque eu tinha arrumado as luvas. E ele falou assim para mim, cara, se você fumar isso aqui, vai passar um mosquito na sua frente, você vai pegar tão rápido que você vai ficar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade. Imagina. E eu lembro que ele tinha fumado e me deu o restinho, aquele, falava o toquinho, né? Que a maioria deles jogavam fora. Ele me deu aquilo e falou, chupa aí. Eu chupei. Puxei aquilo e comecei a tossir. Só que, infelizmente, eu gostei. Então, infelizmente, eu me senti ágil mesmo. Infelizmente, eu me senti... Tem gente que fuma a primeira vez, vomita, passa mal, sente dor de cabeça. Infelizmente, para mim, eu senti que fez o efeito, que
eu alcancei a expectativa que ele tinha criado dentro de mim, que eu fiquei ágil, que eu fiquei todo esperto. E foi aí, cara. Foi aí que eu comecei. E depois da maconha, quais são as outras drogas que passaram na sua vida? Tá, eu usava muito, na época, eram chamados de psicotrópicos, anfetaminas, barbitúricos, né? Então eu usava muita anfetamina. E usava muitos barbitúricos também, como Artane, Preludim, Preventim, essas coisas que são moderadores de apetite. Aquilo ali eu moía tudo, jogava no café e tomava, às vezes tomava com álcool. Depois eu fui me envolvendo. Hoje a moçada é viciada em crack, mas o crack na minha época era o lixo da cocaína. Então as pessoas destilavam, tratavam e aquele lixo era jogado, aquele negócio não prestava. Que hoje é o crack que as pessoas... Aí me envolvi na cocaína. Então, só que eu nunca fui de injetar. Eu tinha medo de agulha. Então eu vi uma vez um rapaz que explodiu lá e eu fiquei traumatizado. Então eu não gostava de agulha, eu só cheirava. Mas você vai se afundando cada vez mais, gente. E o crime? Como chegou a sua experiência no crime? Quem te induziu a isso? Então, um amigo do meu pai, chamado Magrão. Ó, tinha um Peninha, agora o Magrão, tudo amigo do seu pai. Tinha um cara chamado Magrão, aqui também da Vila Esperança, em São Paulo. E eu lembro que uma fábrica ficou abandonada, perto ali do terminal de trem, da estação de trem da Vila Matilde, perto de uma ponte. E abandonaram uma fábrica lá e esse cara falou para mim assim, olha, você quer ganhar uns trocadinhos? Eu falei, quero. Ele falou, ó, um amigo meu me deu um armário, e só que a gente tem que pegar de noite, numa fábrica ali e tal. E eu falei, tá bom, vamos lá. E eu fui lá com ele. E eu lembro que ele tinha um pé de cabra, ele estourou o portão. Eu falei, pô, que amigo é esse, né? Pensando comigo. Nós entramos na fábrica e eu e ele, de noite, carregamos o armário de ferro, de aço, assim, aqueles armários de aço, para uma outra casa lá do amigo dele. Enfim, ele me deu esse dinheiro que ele tinha prometido. Mas aí eu percebi que a gente tinha roubado. E foi aí que eu comecei. Então aí depois eu comecei a roubar. Eu fiquei viciado em fliperama. Sim. Essas casas de fliperama, eu gostava muito de fliperama. E para comprar as fichas eu tinha que ter dinheiro. Então eu comecei a roubar bujão de gás. Comecei a roubar toca-fita. Na época era toca-fita dos carros para trocar com um traficante por droga e um pouco de dinheiro para eu jogar fliperama. E foi assim que eu comecei a me envolver. E a questão do seu primeiro contato com uma arma de fogo, como ela chegou até você? Tá, eu tinha 13 anos quando eu peguei uma primeira arma. Na verdade, eu entrei naquela casa, não foi nem para roubar a casa. Eu entrei na casa para roubar sim, mas roubar frutos que estavam nas árvores, que eu estava com fome. Se eu não me engano, era caqui. E eu entrei na casa para roubar caqui. E aí eu percebi que eu cabia na janela, não tinha ninguém na casa. Tinha uma fresta assim na janela, inclusive até me assustei, lembro até hoje, tinha uma dentadura. Quando eu enfiei a cabeça assim na janela, eu dei de cara com uma dentadura, tomei um susto terrível. Acho que eu nunca tinha visto dentadura na minha vida. Quase que eu desisto de roubar. Aquela coisa assombrou, cara, assustou o bandido. Você tem problemas até hoje com dentadura? Não tenho. Aí eu vi aquele negócio, falei, caramba, o que é isso? Mas eu consegui passar pela janela. E interessante que naquele dia eu não me interessei em roubar nada da casa. Porque tinha uma almofada, e assim que eu levantei a almofada, eu achei um revólver 32. Um calibre 32. Então quando eu vi, aquilo era uma arma de verdade. Então eu fiquei com tanto medo, porque se alguém aparece ali, eu vou ter que atirar. Sim. Falei, então eu vou embora daqui, não roubei mais nada. Saí pela janelinha ali, foi o primeiro contato que eu tive com uma arma. Foi nessa casa. Eu estou aqui com o evangelista Edson Teixeira. Nós teremos uma sequência de entrevistas com o Edson. Teve uma experiência marcante com as drogas, uma experiência marcante no crime. Na próxima sequência, nós vamos falar um pouquinho da sua experiência na FEBEM. Ele teve uma experiência de ter 19 processos. 19 processos. E 32 vezes foi preso. 32 vezes. Então, isso na próxima entrevista nós vamos falar. Porém, agora nós vamos ao intervalo. Passa muito rápido, né? Caramba!
samba. Boa. E na volta ele vai fazendo uma reflexão bíblica e vai orar com você e por você. Está aqui uma prova viva do poder do Evangelho. Aquilo que o Evangelho pode fazer é o poder de Deus, assim como transformou a vida do Edson, transformou a minha vida, ele é capaz de transformar a sua vida também. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos então com a reflexão bíblica e o Edson Teixeira orando com você e por você. Evangelista Edson Teixeira, as pessoas para te seguir nas redes sociais, como elas devem fazer? Nós temos aí, eu preciso mesmo de seguidores, viu? Nós temos aí o Instagram, eteixeira007. Você pode entrar lá. Toda semana estamos colocando os nossos devocionais gota a gota, outras ministrações, informações também sobre as nossas viagens missionárias. Você pode entrar no YouTube, colocar Edson Teixeira. Estamos colocando lá muitas pregações também. Estamos gravando, terminando de gravar essa semana. Semana que vem já vai estar sendo colocado vários seminários lá. E você pode entrar no Facebook, Evangelista Edson Teixeira. E você curte lá e você vai estar recebendo também, acompanhando, recebendo as informações, tá bom? Ok. Edson, vamos fazer um ping-pong. Você me responde apenas com uma palavra. Vamos lá? Pode ser? Pode. Loruama. O amor da minha vida. Blanche. Amor. Blanche. Minha princesa. Radassa. Meu tesouro. Deus. O tudo. Milagre. Constante minha vida. Fé. Meu alicerce. Missões. A paixão da minha vida. Pregação da palavra. A minha vontade, o que me consome. Seu pai. Um presente de Deus para mim. Sua mãe. A mesma coisa. Seus irmãos. São riquezas de Deus para mim hoje. Avós. Foram pessoas importantíssimas na minha criação. Missão desafio. Missão desafio, um lugar aonde eu cresci. Joel Estevanato. Isaías 32:8, um homem nobre que projeta coisas nobres e que na sua nobreza está prosperando. Ele é um referencial de nobreza para mim. Glória a Deus. Está aí o evangelista Edson Teixeira. Muito bom recebê-lo aqui. Quero te agradecer em nome da Igreja Brasil para Cristo, local, sua igreja, em nome dos seus pastores Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço. Então, como eu já falei para vocês, nós teremos sequências de sextas-feiras, salvo quando você tem o seu compromisso com a sua agenda. Verdade. Quando a sua agenda não tem compromisso, você tem um compromisso aqui com a gente. Amém. Tá bom? Você gosta de louvor? Gosta de música? Gosto. Lembra de uma música bem antiga, assim, que foi impactante na sua vida? Você pode cantar. Não canta. Para cantar eu sou difícil, mas tem muitos louvores abençoados, antigos, que abençoaram muito a minha vida. Não tão antigos assim, mas aquele Quero Que Valorize, ele me abençoou de uma forma extraordinária. E alguns antigos, a sua vida foi rosa, vermelha, embora ele não tenha um fundamento teológico, mas para mim, como eu era bem novo convertido, esse louvor impactou muito a minha vida. Que legal. Agora com vocês, a reflexão bíblica. Você pode ficar em pé aqui à vontade, a casa é sua, aqui você já manda, né? Manda aqui. Fique à vontade, muito obrigado. Eu volto segunda-feira, se Jesus não voltar antes, eu estarei aí. Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Quero pensar com vocês, nesses minutos, um pouquinho, a respeito da diferença de Jesus com a religião. A gente sabe que uma das expressões mais fortes é que a religião é a vontade do homem ou a intenção do homem de tentar alcançar os céus. E que o Evangelho, a pessoa de Jesus, é Deus dos céus tentando alcançar os homens na terra. Existe uma diferença muito grande aí. Mas o que eu quero pensar aqui são em alguns episódios no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas que mostra a diferença de Jesus com a religião. Por exemplo, para a religião da época de Jesus, os leprosos, eles só poderiam ser aceitos na comunidade, ser abraçados pelas pessoas, se, em primeiro lugar, eles fossem purificados. Depois, então, tinha todo um ritual para que ele pudesse ser reconhecido e declarado pelo sacerdote como que purificado. Daí, então, ele seria aceito na comunidade
para que ele pudesse viver uma vida social normal com as pessoas. Com Jesus, ele não precisou de nada disso. Para a religião daquela época, purifica-se primeiro, depois então nós vamos te aceitar no nosso seio. Com Jesus, ele se aproxima desse leproso e ele toca nessa pessoa ainda leprosa. E a Bíblia vai falar que quando Jesus toca naquele leproso, imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Então a gente percebe aqui que a religião diz: melhora a sua vida e depois vem e nós vamos te aceitar. Jesus diz: venha para mim do jeito que você está e então eu vou melhorar você. Venha para mim do jeito que você está e eu vou transformar a sua vida. Muitas pessoas dizem: eu vou melhorar a minha vida, eu vou deixar de roubar, vou deixar de mentir, vou deixar de enganar o meu cônjuge, vou deixar de fazer coisas erradas e depois então eu vou me aproximar de Deus ou eu vou para a igreja. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você precisa vir a Jesus do jeito que você está e Ele vai te aceitar do jeito que você está e Ele vai te amar tanto que o toque dEle vai transformar a sua vida e você de forma alguma vai permanecer do mesmo jeito que você veio. Ele vai transformar a sua vida. Na época de Jesus, lá em Marcos e também em Lucas capítulo 5, você vai ver que tinha uma terra chamada Terra dos Gadarenos, onde cuidava-se da criação de porcos. A religião da época de Jesus jamais iria colocar os pés naquela terra. Nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum saduceu, nenhum fariseu jamais cruzariam o mar da Galileia para colocar os seus pés na terra de Gadara ou na terra dos Gadarenos, porque era uma terra impura, era um lugar onde eles criavam porcos, que para a religião judaica isso era uma terra, era uma coisa muito ruim. Comer carne de porco também era ruim, e quem era pastor de porcos e cuidava porcos estava assim, vivendo em impureza. Jesus não apenas entra naquele barco, e não apenas vence a tempestade, e não apenas coloca os pés lá do outro lado do mar da Galileia. Ele encontra uma fera, ele encontra um homem possuído por uma legião de demônios, que ninguém sabe o seu nome, que se feria com pedras, que dormia nos sepulcros, que vivia uivando, gritando como um animal pelas madrugadas. A religião não pôde fazer nada por esse homem, e nem se interessava em fazer alguma coisa para ele. Mas Jesus foi lá, colocou os seus pés numa terra impura, tocou em um homem impuro e o libertou de sua impureza. E o texto vai dizer lá em Marcos que ele foi encontrado em sã juízo, que ele foi totalmente transformado pela graça de Deus e se tornou um evangelista. Ele disse para Jesus: eu quero ir na sua equipe. Jesus disse: não, você vai evangelizar Decápolis. Volte para sua casa, volte para os seus e diga como é que Deus teve misericórdia de você. E o texto fala que ele vai por toda Decápolis, que são 10 cidades, e ele prega as boas novas de Jesus, o que Deus tinha feito na vida dele. O que a religião não pôde fazer pelo leproso, Jesus fez. O que a religião não pôde fazer por esse endemoniado, Jesus fez. O que a religião não pôde fazer por Maria, Jesus fez. O que a religião não pôde fazer por Zaqueu, Jesus fez. O que a religião não pode fazer por você, eu quero dizer que Jesus pode fazer. Que o Senhor possa tocar na sua vida, que Ele possa preencher o vazio do seu coração, que a bênção do Deus eterno esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. E assim como na minha vida, 32 anos atrás, Ele me tocou e me limpou do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, de todos os meus vícios me purificando. Que essa presença toque em você agora, aonde quer que você esteja, e que você seja purificado pela sua graça. Assim eu oro e assim eu te abençoo. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.